aí, quando a gente quiser ver, né, a gente possa assistir de novo. Mas é isso aí, Thiago, a palavra é sua. Deixa eu compartilhar aqui. Esse daqui. Apareceu minha apresentação, hein? Apareceu, tô vendo. Bacana. E o mouse vocês também conseguem ver, né? Sim. Deixa eu só ver se eu consigo. Tá. Tá funcionando, né? Tá. Vocês conseguem me ver também no quadradinho aí do lado, né? Sim, a gente te vê. Só se... Às vezes eu fico gesticulando, a gente... Bom, pessoal... Ô, Thiago, eu achei que você era esse da foto aí, ó, dessa figurinha aqui, do primeiro slide, não é não? O desenho aqui? Sim. Viu? Então, pessoal, vamos lá. Que nem o Henrique falou, eu sou da física, né? Mas eu já trabalho, né, com sistemas na química, com o pessoal da química há muito tempo, né? No mestrado, no doutorado. Já trabalhei em vários projetos com a Embrapa também. Então, a gente está bem aí no interdisciplinar, né? E eu vou fazer que nem uma conversa aqui, eu vou tentar conduzir mais ou menos a história, e eu acho que quem quiser fazer algum comentário no meio, ou quiser perguntar alguma coisa, acho que fica interessante, tá? E também, não sei, de repente, se quiser que eu falo mais alguma coisa, porque são muitas questões, eu vou tentar ir conduzindo, a gente vê o que é mais interessante, tá? Então, vamos lá. As minhas linhas, só para vocês entenderem, os alunos entenderem, né, que eu trabalho, então é com RMN no geral, né, ressonância magnética nuclear, espectroscopia. Mas o meu objetivo é focar realmente em caracterização de materiais no estado sólido, né, isso é uma das coisas que eu quero fazer aqui no departamento. Então, estudo de cerâmicas, né, pode ser materiais vítreos, pode ser... que nem vocês estão vendo aqui, ó, fazer espectros de carbono, nitrogênio, lítio, sódio, né, que você consegue tirar informação realmente da estrutura do seu sistema, tá? Da coordenação, né, dos sítios que você tem lá, cristalinos. Então, é uma área bem interessante, mas eu não vou falar sobre isso, tá, hoje. Não vou falar sobre essa parte, né? Eu vou falar mais sobre os estudos e aplicações que a gente chama nos sistemas de RMN de baixo campo, tá? De baixa resolução, que são que nem esses equipamentos que vocês estão vendo aqui embaixo na foto, de bancada, tá? Que são equipamentos muito utilizados na indústria, né? Muito utilizados em pesquisa também. Eu vou contar aqui, vocês vão me perguntando, dependendo o que surgir. Tá? Então, só para explicar, né, eu nunca trabalhei exatamente com um tipo de material, né? O meu foco sempre foi usar a espectroscopia de RMN para resolver algum problema em determinados tipos, em parcerias com grupos que caracterizam materiais, que desenvolvem, que sintetizam, né? Enfim, tentar usar RMN para resolver algum problema, para ajudar alguma caracterização, tá? Então a gente eu vou discutir depois a ideia aí com a Macaúba, né, com o biodiesel da Macaúba, a gente discute daqui a pouco. Mas eu vou começar falando um pouco sobre RMN para os alunos, né, que eu acho que a maioria de vocês não fez o curso ainda de métodos físicos, ou vocês já estudaram RMN? Não sei se algum dos alunos... Eu estudei, mas foi em orgânica, mas foi bem pouco. Isso. Eu fiz agora, terminei de fazer. Isso. Tá, então, geralmente a gente vê, né, bem na área de orgânica, né, que é determinação estrutural, né, caracterização estrutural dos compostos, que realmente é a aplicação mais importante da RMN, tá? Então, a gente tem o Laremar aqui, né, que a gente faz esse tipo de análise. Então, eu tô dentro desse contexto, tá? Desses equipamentos que vocês estão vendo aqui, que são, né, de RMN, e pelo espectro que você obtém realmente determinação estrutural, aquilo que alguns de vocês já estudaram, né?
Então, aqui eu só estou mostrando, né, como que é esse equipamento, você coloca a sua amostra no tubinho de ensaio, aqui tem um campo magnético, então, muito intenso, né, que você analisa seu material. Essa caixa aqui do meio é o espectrômetro, né, que é que nem essa daqui, né, é a parte eletrônica para fazer funcionar. Você tem o computador, onde você analisa os dados, né. O que eu queria mostrar é que não existe apenas esse tipo de espectrômetro de RMN, tá? Existem vários tipos. Na indústria, eles desenvolvem equipamentos muito diferentes para resolver problemas, né? Por exemplo, acompanhar um processo, ver se aquele combustível, né, está sendo bem refinado, para você controlar uma reação química, para você controlar se a viscosidade do seu material está saindo no valor ideal, né, esse tipo de coisa. Então, tem muitos equipamentos que existem, né, tem aplicações desde na petrofísica, na extração de petróleo mesmo, em campo, né, nos poços, tem aplicações que vocês conhecem, né, aqui de caracterização. Esses equipamentos, então, que a gente chama de alta resolução, eles são bem mais caros, né, bem mais complexos de eletrônica, de funcionamento. Então, você tem que ter muito dinheiro para manter um laboratório desse, tá? Porque tem consumo de nitrogênio líquido, de hélio líquido, né? E tem equipamentos que a gente chama de bancada, né, de baixa resolução, que são feitos com ímãs, com blocos magnéticos, né? E então eles não consomem hidrogênio líquido, não consomem nitrogênio líquido, né? Nitrogênio e hélio líquido, e você tem um custo da eletrônica bem reduzido, tá vendo aqui, ó, 250 mil, perto de mais de 1 milhão, né, para esses de alta resolução. Então é de interesse da indústria usar esses equipamentos, né? Aqui só para mostrar para vocês o que muda, tem um cachorro latindo aqui do lado, é a intensidade do campo magnético, tá, pessoal? Tá vendo? Ó, você vai, quanto mais intenso o campo magnético que você aplica na sua amostra e mais homogêneo, né, que é uma coisa importante, melhor vai ser a qualidade do seu observado. Estou dando um contexto geral para vocês tentarem, né, entender do que eu estou falando, tá? Qualquer coisa, perguntem, tá, pessoal? Eu prefiro que vocês vão me perguntando. Ou se eu falar muito rápido. Então, vamos lá. Tem o botão do choque aqui, viu, Thiago? Tem o quê? O botão do choque aqui para os meninos daqui a pouco. Ah, legal. Bom, ó, então, pessoal, qual que é a ideia? Espectroscopia, né? A RMN, não, ou melhor, as propriedades macroscópicas, né? Que eu sou de materiais, né? Vamos dizer assim. As propriedades macroscópicas, propriedades mecânicas, né? Pensa na mobilidade de um material, né? Na elasticidade, né? As propriedades elétricas, aquele material, ele é condutor de eletricidade, ele não é condutor. As propriedades ópticas, né? Ele absorve comprimentos de onda, ele emite, né? As propriedades térmicas, né? Se ele mantém a temperatura. Todas essas propriedades, a gente sabe que elas têm uma correlação com a estrutura, a morfologia, a dinâmica molecular desses sistemas, certo? E a RMN, ela te dá todo esse tipo de informação, né? Ela possibilita a gente tirar muitas informações diferentes dos nossos materiais, tá? Como, por exemplo, aqui vocês estão vendo, ó, uma célula solar, né, feita com um polímero orgânico, né? Então, um condutor de eletricidade, né, semicondutor orgânico, super interessante. Então, a RMN é utilizada, por exemplo, para estudar esses tipos de materiais. Ô, e se Thiago, você... Diga. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. No caso desses equipamentos de baixa resolução, você mostrou esse material aí, que é um material sólido. É possível fazer análise desse tipo de material num RMN de bancada, por exemplo? Sim, isso é uma área quente, assim, né, vamos dizer, é uma área que está em muito desenvolvimento. E, inclusive, eu trabalho bem com essa parte também, né, que é muito do que já existe hoje no baixo campo é para sistema líquido, né? Sim. E vem se desenvolvendo muitas técnicas para sistemas cada vez mais sólidos, né? E é bem isso mesmo que é um dos focos meus, né? Que é tentar, né, do material, depende
Uma caracterização completa, você sempre, né, completa assim, uma caracterização mais profunda, você sempre vai precisar do alto campo, né, do alta resolução. Mas você vai adaptando técnicas para um determinado problema e que você possa usar o baixo campo. Tá vendo aqui no slide, né, que eu coloquei? Sim. Essa que era a ideia que eu estava contando aqui, né? O alto campo, você tem informação na estrutura atômica, né? O baixo campo, a gente diz que a gente tem informação aqui nessa região, né? Mesoscópica. Então, por exemplo... Tiago, exemplifica quais os materiais você pode analisar. Se são polímeros, por exemplo, catalisadores, porque nosso grupo tem polímeros, tem catalisadores, tem biomassa, em quê? Isso, tudo isso, Vânia. Polímeros é a principal, assim, a indústria de polímeros já usa isso, tem muito desenvolvimento, inclusive o pessoal que eu trabalhei, né? Por exemplo, você quantificar a cristalinidade, ou quanto de região amorfa você tem, o quanto de região, tá vendo no desenho que eu coloquei aqui, né? Seria você consegue enxergar essas duas fases, essa é a ideia, né? Ou acompanhar um processo, conforme você vai aumentando a temperatura, você consegue ver, né, a região cristalina se tornando uma região amorfa, ou acompanhar uma degradação, então você submete o polímero a uma série de ataques químicos, né, diferentes, e você pode acompanhar isso, caracterizar isso, né, então já usam isso com RMN de baixo campo. Biomassas também tem alguns trabalhos sendo feitos, que é tentando, assim, detectar, por exemplo, quanto de, acho que é lignina que foi tirada. Tem uns trabalhos com etanol de segunda geração, que eu não vou saber falar muito sobre, mas eu sei que tem algumas tentativas. E catalisadores heterogêneos tem trabalhos também. Eu não sei, assim, a gente teria que ver, né, por exemplo, o que vocês têm, o que a gente teria que olhar na literatura, o que o pessoal vem fazendo, e a gente pode explorar isso, sabe? Eu acho que tem muito potencial, sim. Porque tem outras coisas, né? Às vezes o que o pessoal faz muito também com o baixo campo, às vezes é analisar porosidade, conectividade de poros num meio rochoso, mas são técnicas que olham para o líquido que está lá dentro, né? Que olha para, por exemplo, você satura com água, você consegue estimar a porosidade observando só a água que está lá dentro, a parte líquida, né? Mas você consegue quantificar esse teor de água dentro do material? Isso. Essa é a medida que mais se vende para a indústria, né? Quantificar teor de água, quantificar teor de óleo, gás também, né? Em situações da indústria do petróleo, né? Basicamente, você tem esse contraste, né? No baixo campo, você vê assim, tenho tanto de água, tanto de óleo, ou você pode acompanhar um processo, né? Essas são as aplicações, assim, mais importantes, vamos dizer, né? Vocês vão me questionando aí, tá? Tem o Carlos que está querendo fazer uma pergunta aí. Fala aí, Carlos. Deixa eu te perguntar. No caso, você falou dessa caracterização, identificação de sólidos, você colocou essa escala aí de acho que 1 nanômetro, se eu não me engano. Tem um limite máximo para você conseguir caracterizar dessa escala? É uma boa pergunta. Na verdade, mais do que o limite, eu acho que é quantidade em relação, sabe? Por exemplo, se o seu material tiver pouquíssimas regiões cristalinas, aí o sinal da parte amorfa vai ser tão mais evidente que você não vai enxergar, sabe? Então, acho que talvez não dá para a gente pensar muito em... Não, dá, né? Eu não vou saber responder exatamente qual que é o limite, tá? Eu esqueci o nome de quem perguntou. Mas a gente tem um limite aqui por volta dessa região, né, de 1 nanômetro, essa é uma estimativa, que a gente enxerga mais ou menos nessa região, que é a nossa ideia aqui. E só fechando a ideia, né, os sistemas de RMN de imagens,
né, o de hospital, é o mesmo princípio fundamental, né, da química, da física, né? Só que você gera imagens e você tem uma informação aqui um nível um pouco maior, né? Você consegue ver micrômetros, né, poros também, consegue fazer esse tipo de coisa. Bom, vocês vão me perguntando, tá? Se eu não respondi direito. Tem gente de mão levantada aí. Eu não estou enxergando as mãos levantadas aqui. Eu acho. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Como que eu faço para ver, será? Tá. Eu estava dando aula filmando a lousa, assim, então eu não estou acostumado com... Então tá bom, pode falar. Alguém ia falar? Fala, Wadhan, é você. Acho que deu problema no áudio dele. Parece que deu um problema. Bom, eu vou falando, então. Não estamos conseguindo te ouvir, não, Adhan. Ele mandou até uma mensagem no chat aqui. E eu também não consigo mais ver a sua apresentação, Thiago. Não sei se todos conseguem ver. Vê se Voltou? Minha apresentação está aparecendo? Aqui não. Não. Também não. Para mim também não. Peraí, acho que na hora que eu sair para olhar vocês aqui, sumiu. Voltou? Uhum. Voltou, agora voltou. Então vamos lá. Então, eu estava falando das aplicações, né? Análises químicas, imagens médicas, né? O mesmo princípio, né? Nas ciências de materiais, você tem equipamentos diferentes, na engenharia química, né? Análises de relaxometria. A indústria do petróleo, na verdade, né? Esse tipo aqui a gente nem sempre comenta, mas eu acho que o grande mercado está nessa extremidade aqui e nessa outra extremidade aqui, né? Que é a parte química e a parte de indústria do petróleo, que usa muito esses equipamentos. E a parte agrícola também, né, com análise de grãos aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar o slide, que agora travou. Tá, aqui eu só estou mostrando uns equipamentos diferentes, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? Equipamentos de bancada são esses equipamentos, né, que tem essas caras aqui. Esses daqui, ó, que interessante, ele é para medidas em fluxo. Eles passam aqui o petróleo, né? Ele tem um cano que passa aqui por dentro, ele detecta, ele consegue quantificar em online, que eles falam, né? Enquanto está produzindo, enquanto está passando o fluxo ali dentro, quanto de água vem vindo, quanto de óleo vem vindo, até bolhas de gás, né? Estimar o volume das bolhas, quantidade de gás, umas coisas interessantes assim, tá? Aqui eu estou mostrando só os equipamentos de imagem, né? Tem um pequeno detalhe só nos equipamentos para conseguir produzir uma imagem, né? Que é o gradiente que eles falam, mas essencialmente é a mesma ideia, tá? Ó, quando você entra aqui, você é que nem um tubo de ensaio, né? Você entra lá dentro né? Aqui eu coloquei riscado, né? Ressonância, você vai ver que no hospital só está escrito ressonância magnética, né? Eles não escrevem nuclear. Eles não escrevem porque geralmente o pessoal associa nuclear com radioativo, tá? E a ressonância magnética, ela não é radioativa, tá? Ela tem um campo magnético intenso, mas não tem grandes perigos, não, tá? Não tem radioatividade, tá? Então, geralmente eles tiram o nuclear lá no hospital só para as pessoas não assustarem, nesse sentido. Bom, então vamos lá, vamos continuar. Então a gente está falando de uma espectroscopia, tá? Que nem as outras espectroscopias que vocês conhecem, né? A interação da radiação e da matéria. Vem a onda eletromagnética, né? Por exemplo, seu elétron absorve energia, sobe para um nível de energia maior, ele decai, ele emite uma radiação, certo? A gente consegue estudar os nossos níveis energéticos, né? Com uma espectroscopia. Então, por exemplo, o VVIS aqui, falando dos níveis eletrônicos, né? No seu sistema, você tem espectroscopia vibracional, infravermelho, né, relacionado com os níveis, né, vibracionais, por exemplo, de uma molécula. E a RMN, a gente está falando do núcleo, né, ressonância magnética nuclear. A gente vai estar olhando os níveis de energia, né, dos spins nucleares, tá? Só para vocês entenderem de onde que a gente está olhando.
né, aqui, ó, MN, a técnica empregada em elucidação de estruturas, excelente para compostos orgânicos, né? Então, só para lembrar vocês, então você tem o spin, né? Lembra do spin do elétron? O elétron tem o spin up e down, né? Tem o spin mais meio e o spin menos meio que a gente fala, né? Que é aqui, ó, vocês estão vendo representado nesse nível de energia, o spinzinho para cima, outro spin para baixo. Esse é do elétron, né? A gente está olhando para o elétron aqui. Mas, aqui tem a analogia do seu Madruga. Eu nem sei se os alunos de hoje em dia assistiram Chaves, mas aqui, ó, suponhamos que o elétron é uma esfera e está girando. Essa é a didática do seu Madruga, tá? Então, suponha que o elétron é uma esfera e está girando. Interessante. Mas o que isso significa? Que ele é uma esfera? É o seu Madruga. Não. Que ele está girando? Tampouco. Mas isso aqui é só uma brincadeira, tá, pessoal? O spin é uma coisa muito complexa, né? A gente enxerga ele, a gente imagina ele como isso daqui, né? Uma esfera girando que só tem a opção para cima e para baixo, né? Mas é sempre bom lembrar que isso é uma analogia, né? É uma forma da gente imaginar o spin, né? É como se fosse um ímã, né? Como se fosse um ímã girando, né? Ou para cima ou para baixo. Mas, na verdade, é uma propriedade quântica, né? É algo que a gente vê que quando você coloca no campo magnético, que é um ímã, né? Ele só pode escolher duas opções, ou para cima ou para baixo, tá? E a gente enxerga com essa analogia. É só uma brincadeira, tá? Mas por que eu estou fazendo essa brincadeira, né? Eu estou falando do spin do elétron, né? Mas na RMN, só para chamar a atenção de vocês, a gente não vai olhar para os elétrons diretamente, a gente vai estar olhando para o núcleo, né? Os spins que estão relacionados com os prótons e com os nêutrons, na verdade. Tá? Mas isso não precisa pensar em todos os prótons, todos os nêutrons. Na verdade, a gente pensa no spin do núcleo, tá? No spin nuclear. Aquele núcleo tem um spin resultante. Tá? Só para contextualizar aqui. O Tiago. Fala. O Adam mandou a pergunta dele aqui no chat para gente. Aí já vou fazer para não ir muito, adiantar muito. Uhum. Ele fala assim: Tiago, boa tarde. Você apresentou em um dos slides anteriores uma escala na qual tinha equipamentos de ultra low field. Minha curiosidade seria sobre aplicações desses equipamentos. Nossa, deixa eu pensar. Eles usam aquele ultra low field que é o Adam que falou? Acho que é. Isso, o Adam. Eles usam para, por exemplo, encontrar poços de água no solo. Eles constroem, né, umas estruturas enormes, assim, às vezes de quilômetros, né, que você consegue encontrar onde tem aquíferos, né, embaixo da terra. Enfim, não tem tantas aplicações que nem os outros métodos, mas existem algumas, tá? É bem interessante, né? Eu não lembro de nenhuma outra agora, mas existem sim, tá? Mas vamos lá. Então tá, então o efeito Zeeman, o que é o efeito Zeeman? Quando você coloca a sua amostra, né, seu material aqui dentro de um campo magnético, tá vendo aqui, ó, lembra? O campo magnético vem dos ímãs, né, essencialmente, uma das formas de você ter campo magnético, né? Você coloca a sua amostra aqui dentro, acontece uma coisa interessante, que é os níveis de energia, tá vendo aqui, ó, os dois, pensa nos elétrons, se você quiser só para imaginar, mas na verdade a gente está falando do núcleo, tá? Os níveis aqui de energia fora do campo magnético, você tem dois spins emparelhados, né? Quando você coloca a sua amostra dentro do campo magnético, olha o que acontece. Esses níveis de energia se abrem em dois. Então, separa, você vai ter um nível mais baixo, um nível mais alto de energia, e as populações distribuem, que a gente fala, né? Você vai ter spins apontados para cima aqui, spins para baixo aqui, e jogando uma radiação eletromagnética, né, você consegue fazer transição desses níveis de energia. É uma espectroscopia, né? É igual às outras espectroscopias que vocês viram. Você joga, né, HNI, né, constante de Planck, vezes a frequência lá da radiação, ele absorve, ele decai, ele emite, e você consegue estudar esses níveis de energia, tá? Só que você tem que ter o campo magnético. Tá vendo? Ó, essa separação aqui, ela só acontece quando você coloca a sua amostra dentro do campo magnético, tá bom? Chama efeito Zeeman, né? Esse efeito. Então,
Existe, por exemplo, esse efeito para o elétron, né? Aí é outra espectroscopia, ressonância paramagnética eletrônica, por exemplo, EPR, né? Aí você está olhando para os elétrons. Quando você olha para o núcleo, é ressonância magnética nuclear. Então tá. Então tá aqui, esse é o princípio fundamental, né? E aí tem uma analogia também que a gente faz, que a RMN é que nem uma estação de rádio, tá? Porque os níveis de energia lá, eles estão em megahertz, né? Se você olhar as frequências que você calcula lá quando você faz o cálculo, vai estar em megahertz, que é frequências de rádio. E o nosso equipamento também, se você abrir ele lá dentro, você vê, parece que tem uma antena lá dentro, porque é praticamente uma antena mesmo, é um fiozinho enrolado, não é que nem espectroscopias ópticas, né, que você tem ou um laser, ou, né, um detector fotossensível necessariamente, mas o que você tem é um fiozinho enrolado mesmo em volta do seu ensaio, tem uma antena, tá? É que nem uma estação de rádio. Então, tá vendo aqui, ó, eu desenhei a estação de rádio, você dá pulsos na RMN, você dá um pulso de radiofrequência e observa a resposta. Então, você aplica, né, transiciona lá os spins de um nível de energia para o outro, isso volta, o sinal volta para você, e você tem um sinal lá que a gente detecta, que nem uma estação de rádio, né? Tá aqui, ó. É um sinal que tem essa cara aqui, tá? Ele oscila, assim, vai para zero. Então tá bom. Esse é o princípio da alta resolução, da baixa resolução, da imagens, é tudo o mesmo princípio. Aí tem um monte de nomes. RMN de imagens, RMN de alta resolução, RMN de sólidos, né? Porque você usa equipamentos diferentes, sondas diferentes, tem um monte de detalhes técnicos diferentes para usar isso, tá? RMN de baixa resolução, low field, time domain, né? São nomes aí que você encontra na literatura. E aí, né, isso que eu queria também para todos os alunos aqui. Você está lendo um artigo lá da sua área, você viu, tal pessoa caracterizou um material parecido com o meu, com uma técnica de RMN diferente, né? Pode me procurar, tira dúvida comigo, que eu tento ver também o que é. Porque a diversidade é muito grande, tá? Tem muitas coisas diferentes que se faz com o RMN. Então, tá bom. Vamos continuar a minha história aqui. Então, o núcleo, ele tem que ter spin nuclear diferente de zero. Não enxerga na RMN, tá? Por exemplo, carbono 12, né, a gente não enxerga na RMN. O que a gente enxerga são os carbonos 13, que vai ter spin meio, tá? Então, ele é bem menos sensível, né? Por isso que a RMN de carbono 13, RMN de carbono que a gente fala, é só em relação ao 1% de abundância natural lá do carbono 13. Tá? Os hidrogênios, ó, ainda bem, todos eles dão sinal, então você vai enxergar todo mundo lá quando você fizer a espectroscopia. Tá? E, logicamente, a interação, né? Todo mundo ali está interagindo, está conectado, sente a nuvem eletrônica um do outro, então tudo isso traz influências no sinal que a gente observa. Tá? Aqui eu só coloquei alguns exemplos, né, que dá para fazer: carbono 13, nitrogênio, oxigênio, flúor, silício, fósforo. Isso aqui tudo alto campo, tá? No baixo campo, geralmente a gente faz hidrogênio, a gente só enxerga hidrogênio, ou tem equipamentos de flúor também, só enxerga flúor, e tem um ou outro equipamento aí, mas no geral é isso, outros que são diferentes, né? Então vamos lá, vamos continuar a minha história. Então você está aqui com o seu tubinho de ensaio, sem campo externo, né? Se você não colocar dentro de um campo magnético, o que vocês podem enxergar, né, que os spins, eles estão aleatórios. Cada spin está apontado para uma direção, resultante nula, que a gente fala, né? Então, sem campo magnético, é como se fosse aquele nível de energia, né? Você não consegue fazer espectroscopia. Aí você coloca dentro do ímã, tá vendo que apareceu aqui, né? Apareceu o nosso magneto. Colocou a amostra lá dentro, o que acontece com os spins? Eles vão escolher uma das duas posições, ou eles vão alinhar ao campo, ou eles vão ficar contra o campo magnético. Só que além de fazer isso, eles precessionam, que a gente fala. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui que a gente chama de precessão. Então, os spins estão aqui precessionando, o campo magnético é essas setas pretas aqui, né? E o spin fica precessionando aqui. Dependendo do campo que você aplica, isso aqui vai ser mais rápido.
né? Então, se for um campo magnético de 9,4 Tesla, né, um campo bem intenso, os hidrogênios precessionam a 400 MHz por segundo, tá? Tudo bem. Então, é aquilo, né? Abriu em níveis de energia. Isso tem um nome na RMN, né? A frequência de precessão de Larmor. Então, esse daqui é a frequência. Tem o gama aqui, que é a constante magnetogírica, que muda, então, para cada núcleo, tá? Eu não vou ficar entrando em detalhes, assim, é só para eu contar a história, né? Então, cada núcleo vai precessionar com uma velocidade diferente, e isso que é legal. Na RMN, você consegue enxergar só um núcleo, se você quiser. Você só enxerga os hidrogênios, né? E o efeito dos outros sobre ele, né? Mas, essencialmente, você pode olhar só para o hidrogênio. Falar, agora eu quero olhar só para o carbono, né? Então, você consegue fazer esse tipo de seleção, que é bem legal. É que nem uma estação de rádio, né? A gente fala. O pessoal, os alunos acho que nem conhecem aqueles rádios antigos, mas tinha um botãozinho que você ia girando, você ia achando a estação de rádio que você quer, né? Você calibrava a frequência ali. Ó, o carbono, ó, 10 MHz por Tesla. Tudo bem. Aí como que a gente observa esse sinal? Tem uma coisa que chama sonda. Então, ó, eu vou colocar, tá vendo um desenho aqui, ó, tá sem a sonda. Agora colocou a sonda, que é um equipamento, né, que vai detectar o sinal, você coloca lá, é um fiozinho enrolado, tá? Que vai em torno do seu tubinho de ensaio. E aí, essa sonda, ela aplica o pulso e recebe o sinal, que nem uma antena, tá? Então, tá bom. Então, né, vou continuar a história. Vocês pensam assim, ó, todos aqueles spins que estão ali dentro da sua amostra, vai ter uma maioria que vai estar apontada para cima, na direção do campo, que é o que a gente chama de resultante, tá? Quando você aplica o pulso, você consegue pôr essa resultante, né, numa direção qualquer. É como se você desligasse o campo magnético para cima e ligasse ele para o lado, sabe? Pensa nesse jeito, né? Como se eu, vou colocar o campo, né, para cá, então todos os spins vão virar para cá. Aí você desliga, né? Os spins vão querer voltar para a posição para cima, porque o campo magnético externo, né, o equipamento, estava apontando para cima. Entenderam a ideia? Tipo, você aplica um pulso, você move todo mundo para um lado. Você pode jogar todo mundo para baixo, né? Então, tem pulsos diferentes que a gente pode dar, que a gente chama eles de acordo com o ângulo, né? Um pulso de 90 graus, um pulso de 180 graus. Você pode dar o pulso que você quiser, tá? E isso é muito legal, sabe por que é legal? Né? Porque diferente de outras espectroscopias, que às vezes você não tem tanto controle, né, sobre as populações que a gente fala, né? Então, na RMN, por você conseguir controlar tão bem, você pode, por exemplo, eu quero cancelar o sinal do carbono. Eu quero, como se você desligasse o carbono. Eu quero que os carbonos não interajam com os hidrogênios. Aí depois você, não, eu quero que o nitrogênio interaja com o carbono e eu vou desligar o hidrogênio. Então, isso te permite fazer muitos experimentos diferentes, tá? Não só o espectro, que é o que a maioria conhece, tá? Mas tudo bem. Então, tem esses pulsos, mas o que eu quero falar é basicamente da relaxometria, que é o seguinte, você aplica o pulso, eles, vão para um lado. Aí, quando você desliga o pulso, né, os spins vão retornar para a posição de equilíbrio. Esse retorno para a posição de equilíbrio acontece que nem vocês estão vendo nessa figura aqui, ó. Tá vendo? Ele vai precessionando, né? De acordo com o núcleo que é, né? Se for hidrogênio, mais rápido, se for carbono, outra velocidade. Mas, enfim, eles vão precessionando até retornar para a posição de equilíbrio aqui. Esse retorno é que dá informação para a gente de várias coisas, né? A frequência que esse spin está precessionando, a viscosidade do meio, a mobilidade do meio, né? Quem são os vizinhos dele, né? Se o hidrogênio está perto de um oxigênio, né? Está perto, qual que é o grupo químico, né? Se você quiser pensar. Então, tá vendo? Ó, eles voltam assim para cá e a nossa antena detecta um sinal que é esse sinal aqui, ó. Tá vendo que é um sinal que vai oscilando e até ir para zero. Né? Então, ele oscila, até ele chegar na situação que ele fica feliz de novo, né? Apontado para cima. Tem um nome, né? Chama feed,
sinal, aí tem um processamento matemático, que geralmente quem usa RMN, né, sabe que praticamente faz tudo automático aqui, né? Você faz o espectro, ele já te dá a transformada de Fourier aqui, já te dá o espectro, aí em escala de ppm, né? E você sabe ler esse espectro, né? Que é outra dificuldade, você tem que saber ler o espectro. Então você olha para cá, você fala, um pico em 4.8, eu sei que é, sei lá, água, né? Ou um pico aqui em 1.6, né? Tem tabelas que você consulta, você sabe que grupo químico é, você consegue determinar a estrutura da molécula que você está analisando. Tudo bem? Ninguém quer perguntar nada, eu vou seguindo. Eu quero, Thiago. Pode falar que eu não estou vendo as mãozinhas, tá, pessoal? Melhor vocês abrirem o áudio e falar direto. Aqui, slide, de volta. Aqui, você fala de hidrogênio, carbono, o que faz de diferente para cada uma delas? Você fala em termos do que, assim? Para você analisar hidrogênio, carbono, separadamente, né? Assim, fazer Mas na parte carbono, de... hidrogênio. É que, assim, o que acontece de diferente é que essa constante aqui, ela é uma propriedade do núcleo, né? Então, o hidrogênio, ele sempre tem um valor de 42,58. Então, os hidrogênios, eles precessionam mais rápido do que o carbono. Isso é normal deles, porque cada um tem um valor de constante diferente. Né? Pensa assim, o hidrogênio é mais leve, né? Então ele pressionaria mais rápido, né? Uma analogia assim. E aí a gente detecta esse sinal com a nossa antena, que vamos dizer, né? Com a nossa bobina. E quando você olha aqui no... Porque quem já fez RMN sabe que você tem que fazer o tuning e o matching lá. Você calibra a frequência, igual ajustar a estação de rádio, né? Você calibra a frequência, porque você tem que saber o que você quer olhar. Fala, eu quero olhar hidrogênio. Então você vai lá, escolhe a frequência do hidrogênio e aí você tem o espectro de hidrogênio. Aí você interpreta ele, porque a gente sabe que quem está próximo de um oxigênio ou vai oscilar mais rápido ou vai oscilar mais devagar. Eu não sei se eu respondi sua pergunta muito bem. Não, eu entendi, porque eu ficava sempre em dúvida, assim, o que mudava, por exemplo, que eu trabalhei só com o de hidrogênio e o de carbono. Aí eu não entendia muito o que fazia diferente, mas obrigado, eu entendi. Tem vários detalhes, realmente. Aqui eu estou tentando contar a história, né? Vou falar mais essa parte aqui, talvez entenda mais alguma coisa, ó. Que só para eu fechar a parte de alta resolução, tá? Daí eu vou passar para a parte de relaxiometria mesmo. Que é o seguinte, lá em 1951 foi quando eles descobriram a coisa do deslocamento químico. O que é? Pensa no etanol. Vocês estão vendo aqui o etanol, né? Tem um CH3, CH2, o OH aqui. Os hidrogênios, pela tabela, se você olhar a tabela, tá lá, 42,58 MHz por Tesla. Então, você pensaria assim, se eu estou olhando para hidrogênio, eu estou vendo todos esses hidrogênios, né? A questão que eles descobriram na época, né, eles, sei lá, acho que nem imaginavam, é que dependendo do vizinho que aquele hidrogênio tem, o hidrogênio vai oscilar mais rápido ou mais devagar, tá? A nuvem eletrônica do seu vizinho influencia nele, né? Basicamente isso. O campo local, né? Pensa, o campo magnético, se você tem... pensa em vários componentes magnéticas, né? O que ele sente efetivamente muda de acordo com o ambiente químico que ele está. Então, eles viram esses 3 picos aqui, né? Ó, eles estavam analisando etanol, primeiro eles analisavam água, eles viam um pico. Aí eles foram ver etanol, falaram, nossa, tem 3 picos, o que é isso, né? O que são esses 3 picos? Então, em proporção, ó, você vê que tem um pico que tem área 1, o outro tem área 2, o outro tem área 3. Aí, né, o que é isso, né? Aí eles conseguiram entender que aqui o CH3, aqui, né, nessa figura, esses hidrogênios vão refletir essa área maior, né, esse pico aqui. Esses 2 hidrogênios do CH2 está relacionado com esse pico aqui do meio, e esse hidrogênio perto do oxigênio aqui está esse outro pico aqui. Então, como eles estão em ambientes químicos diferentes, né, eles oscilam com uma velocidade um pouquinho diferente,
e a gente consegue ver isso, tá? Né, tô contando aqui por a ideia geral, tá, pessoal? Daí tem vários outros detalhes, né? Você tem a estrutura aqui, você tem os acoplamentos, dá para você ver mais efeitos do segundo vizinho, enfim, dá para você ver um monte de detalhe, tá? Então, aqui está o espectro. Beleza, não lembro quem perguntou, mas aí, vou seguindo aqui, tá? É só abrir o áudio aí e falar, se alguém quiser falar alguma coisa. Aí tá, então você consegue um monte de informações, né, de um espectro de RMN. Você consegue, né, fazer determinação estrutural, estudar os ângulos da ligação, né, as distâncias. Que pensa, quanto mais distante o oxigênio tiver, menor vai ser a influência dele. Então você consegue estudar distâncias, né, ligações, né, ligação de hidrogênio, mobilidade, né, isso é outra coisa. Se for uma estrutura que está com uma maior mobilidade, é diferente de uma estrutura que está mais rígida. Tudo isso influencia o espectro, tá? Então, influencia a posição do deslocamento químico, influencia a largura dessa área, né? Quanto maior a área, significa que mais hidrogênios eu tenho ali, né? Tudo bem. Aí tem espectros. Pode falar. Essa mobilidade que você fala, você está falando da vibração da molécula? Tudo influencia, viu? Eu não consigo ver seu nome aqui. Tudo vai influenciar. Vibração ou... É que aí você tem que conseguir... Se você quer observar, vamos dizer, algum parâmetro específico, você tem que conseguir isolar os outros, vamos dizer assim, né? E é isso que é legal da RMN. Tá vendo esse livro aqui que eu estou mostrando aqui, ó? 200 e mais experimentos de RMN, né? Porque como você consegue olhar, por exemplo, só para o hidrogênio, você está vendo o slide, né? Ó, só para o nitrogênio, só para o carbono, você consegue fazer aquela brincadeira que eu falei, né? E se eu desligasse o carbono, né? Se eu fizesse o carbono não interagir com ninguém, e né, quisesse que os hidrogênios que estão mais móveis, eu não enxergo eles. Vou desligar os hidrogênios móveis a partir de uma certa faixa de, vamos dizer, de frequência, né? Tipo, quem está se agitando muito, eu consigo cortar do meu sinal. Então, você consegue separar e ir fazendo identificações, tá? E aí tem, né, métodos bidimensionais, aí tem essas sequências de pulso, tá vendo isso aqui, ó, que está desenhado aqui, né? Dependendo de como você manipula aquele spin, lembra que eu falei do pulso de 90 graus? Né? Você joga ele para cá, joga ele para lá, joga lá para baixo, soma o positivo com o negativo, você vai cancelando quem você quer cancelar e, enfim, por isso que tem mais, que nem esse livro aqui, mais de 200, né? Então, dependendo do que você quer observar, você vai usar um experimento desse. É lógico que isso tudo nos equipamentos, pessoal, hoje em dia vem tudo calibrado e basicamente você vai ter que aprender a ajustar alguns parâmetros. Então, você tem que ajustar o tal, tá vendo aqui, ó, tem um tal. Então, para sua molécula, você vai lá e tem que otimizar ele, encontrar onde dá o maior sinal. Aí você tem que seguir o protocolo de análise do equipamento e tudo isso, tá? Mas vamos lá, senão eu não consigo falar das outras coisas, eu vou ficar muito tempo aqui com vocês. E aí, a gente vai para o baixo campo, né? O alto campo está aqui, você tem, ó, que legal, toda a informação aqui dos hidrogênios, né? E a gente vai estragar o campo magnético. Ó, a gente vai descendo aqui em campo magnético, você vai para equipamentos, vamos dizer, de pior qualidade de campo, né? Você chega aqui num único pico, tá? Deixa eu mostrar essa outra figura aqui que acho que dá para entender melhor. Então tá aqui, ó, o campo, equipamento de alta resolução, você está vendo toda a estrutura aqui do etanol, legal. Você vai para um equipamento de bancada, você basicamente vê uma grande linha larga, né, que não separa os diferentes hidrogênios, né? Basicamente você vê um sinal, né? Só que desse um sinal, a gente também consegue tirar muita informação, tá? Que é aquela informação que eu falei para vocês, de regiões, né? De qual região, quanto de região cristalina, quanto de região amorfa, quanto de água, quanto de óleo, né? Esse tipo de relação que a gente consegue tirar, porque vão ser sinais que vão vir de moléculas diferentes, né? Que estão numa rigidez diferentes,
Essa é a ideia. Só para mostrar, então, as vantagens para a indústria, é essencialmente custo, né? Alto campo é muito caro, exige pessoas extremamente qualificadas, treinadas para fazer esse tipo de análise, né? Você tem que ter um laboratório extremamente bem controlado, temperatura, tem uma série de normas que você tem que seguir para fazer a coisa bem feita, né? Tem que usar solvente deuterado. Então, no baixo campo, as normas são simples, né, de certa forma. Você não precisa do solvente deuterado, você não precisa de nitrogênio líquido, de hélio líquido, o custo é reduzido, né? É um equipamento de bancada, dá para você ter ele numa bancada, dá para ele ser móvel, né? Dá para você levar ele em algum lugar que você precisa levar. Enfim. Tá aqui só aquela comparação, né? Então, ele é um computador, uma eletrônica, né? Uma caixa e um ímã que vai ser feito agora com peças magnéticas, tá? E, geralmente, a gente agora só vai olhar para hidrogênio ou para flúor, tá? Que são os dois principais aqui do baixo campo. Infelizmente, não vai dar para olhar para carbono, para outras coisas. Mas tudo bem. Então, aqui é aquela coisa que eu falei, né? Do que você está olhando. Vamos para frente. Relaxometria, então, pessoal. Então, a gente não tem informação estrutural, né, naquele nível, mas a gente tem a relaxometria, que é aquele tempo que o spin demora para voltar para a posição de equilíbrio, tá? Esse tempo depende da viscosidade, por exemplo, do óleo, depende, né, de se você tem íons paramagnéticos, né, você tem íons quanto mais íons paramagnéticos você tem, por exemplo, dissolvido na água, você vai distorcer o ambiente químico ali da água, né? Pensa, e vai ter uma relaxação mais rápida ou mais curta, tá? Então a gente consegue, por exemplo, quantificar, né, íons paramagnéticos em água usando isso, olhando para a água, mas olhando o efeito dos íons na água, né? Tudo bem, eu não vou ficar entrando em detalhes, mas tem os dois tempos de relaxação, o T1 e o T2. Um está envolvido com perda de energia para a rede, o outro está envolvido com ganho de entropia, né? Não vou ficar falando disso com vocês. Espera aí que travou aqui. Não. Está funcionando, né? Basicamente é aquilo que eu mostrei, os spins retornam para a posição alinhada ao campo magnético, né? Esse retorno, que são esses gráficos assim, é o que a gente mede efetivamente. Tá vendo? Então, essa curva aqui, esse gráfico aqui é um gráfico típico do RMN de bancada, tá? Agora não é um espectro, aquele feed, né? O feed é um sinal que cai, por exemplo, rápido, esse risco aqui, se vocês verem, ele está caindo rápido, e depois ele cai mais devagar. O que reflete essa caída rápida e devagar? Se você também faz o processamento, lá no RMN de alta resolução, se fazia transformada de Fourier. Agora a gente faz inversa de Laplace. É só um nome diferente, tá? Mas você obtém esse espectro aqui. Esse espectro que eu estou mostrando para vocês é que vai dar esse contraste, né? Que é, por exemplo, cadeias curtas e cadeias longas. Quanto você tem de uma coisa, quanto que você tem da outra, né? De acordo com o tamanho desses picos. Então, por exemplo, água e óleo, né? Ou região cristalina, né? Região amorfa. Enfim, você calibra o seu equipamento, né? Você desenvolve métodos. Para cada material, você tem que fazer uma calibração nova, né? Esse que é o fato. Mas aí a indústria calibra e usa aquilo como rotina, tá? Então, por exemplo, aqui estou mostrando, ó, o sinal do óleo está aqui no começo, o sinal da água está relacionado com essa outra queda. Quando você faz essa transformação, né, pum, você tem um espectro desse tipo. Então, você consegue ver quanto de óleo, quanto de água você tem. Tiago. Fala. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou a respeito da calibração. Essa calibração ela tem que ser feita toda vez que eu vou fazer a análise, ou eu consigo criar uma curva e guardar ela no aparelho? Consegue criar a curva, mas geralmente as normas técnicas pedem para você conferir a cada tanto tempo, né? Então, dependendo da norma técnica, por exemplo, confira toda semana, né? Confira, ou antes de começar a medida, coloque o padrão,
né? Ele rapidamente faz a medida do padrão e em seguida você faz a medida que você vai fazer, né? Geralmente as normas técnicas têm a especificação do que você tem que seguir, exatamente. Tá? Então, a cada vez que eu passo o padrão aí, se tiver tudo ok, eu posso fazer. Eu não preciso preocupar em fazer outra vez. Basicamente é isso. Por exemplo, no começo do dia você chega lá, coloca o padrão e as medidas são rápidas no geral, viu, pessoal? É coisa de 1 minuto, não sei, alguns segundos muitas vezes, né? Então você coloca o óleo padrão, vamos dizer, ele fez, aí seu sistema, né, tá calibrado e você faz as suas medidas realmente, tá? Mas quando eu falo calibração, eu não falo só a calibração assim diária do seu método. Eu falo assim, se você quer ver óleo no Dendê, vai ser uma calibração diferente do óleo na macaúba, né? Então, quando eu estava falando de fazer a calibração para um problema, é que, assim, às vezes nem existe ainda a calibração, né? Ninguém levantou a curva, ou, às vezes, os parâmetros da sequência de pulso têm que ser modificados. Então, por isso que, geralmente, as empresas de RMN, elas até se propõem a resolver um problema seu. Você é uma indústria e você quer um RMN para medir o teor de óleo, né, não sei, na soja, né, já existe, né? Mas aí você tem que realmente criar a metodologia, né, conferir a metodologia, e aí sim a pessoa que vai realmente fazer as medidas vai só calibrar diariamente e fazer, tá? Não sei se eu respondi. Não, você respondeu. É porque a última coisa que eu ia te perguntar, porque eu fiquei, né, curioso para saber se você conseguia fazer essa calibração, né, e utilizar ela por muito tempo. Porque o que acontece? Eu já trabalhei com absorção atômica. Uhum. E no caso da absorção atômica, por exemplo, toda vez que eu ia fazer a análise, praticamente em todas as vezes eu tinha que refazer a curva, porque dificilmente eu conseguia colocar o aparelho nas mesmas condições em que eu tinha colocado quando eu tinha feito a análise anteriormente, entendeu? Principalmente porque você mexe com chama, então é muito complicado. Não, nesse sentido o RMN é bem mais estável, tá? Geralmente só se faz a calibração assim por preciosismo, né? Para ter certeza que o negócio tá bem feito. Mas as calibrações duram bastante tempo no geral, sabe? Não muda muito, né? Porque a caixa do equipamento ela é mantida numa temperatura, né? A sala tem que ter uma determinada temperatura e as amostras elas não interferem tanto, né? Você coloca no tubinho de ensaio lá dentro, tira, geralmente a calibração é simplificada, tá? Por isso que também tem muito interesse, né, de ser utilizado. Bom, acho que eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, eu vou continuar aqui e vocês vão perguntando aí. Entrar o resto, não enxerga o resto, sabe? E aí você quantifica só enxergando aquilo. Tá entendendo? Sim, faz sentido. Tá? Bem prático. Bem prático, exatamente. Tanto que já é muito utilizado na indústria, né? De grãos, Mas esse que é o desafio. Quando tem água, complica. Porque daí você tem que saber se você está olhando água ou óleo, né? Você não pode quantificar água e o cara pagar, né, pensando que é óleo. Então você tem que mudar lá a técnica para conseguir separar. Não é toda situação que dá para separar, né? Que nem no caso do Dendê, a gente conseguiu separar o que é sinal de água, o que é sinal de óleo. E aí eles estão usando. Agora, tem outras frutas, não sei, né? Pensa aí, uva, não sei. Né? Será que conseguiria medir o teor, né, de algum óleo que tem na casca? Aí já é muito complicado, tá? Não é tão simples. Aí talvez você precisaria de um método multivariado. Fala, Wanda. O que é que faz ter essa seletividade, né, para enxergar? Igual pensando, tem muitos outros componentes na polpa de um fruto. Por exemplo, uma macaúba e tal, né, que o pessoal olha também, estava querendo estudar. Já teve empresa procurando o leque para perguntar, né? Eu já te contei, né? Se a gente tinha RMN de baixo campo para poder fazer os estudos da macaúba, para ver, porque tem um problema que
demora a amadurecer. Então, como é que fala? Não é isso, é que todos os frutos não têm o mesmo teor de óleo ao mesmo tempo no cacho. Então, tem que traçar um processo, quando é que vai cortar e tal. Então, esse é o tipo de trabalho que seria muito importante. Mas eu fico pensando, como é que ele enxerga só o óleo? É um contraste de mobilidade, a gente pode pensar assim, né? Que o ambiente, pensa num pó, na fibra, né? Que nem a gente está vendo aqui no Dendê, né? O Dendê, ele tem as fibras, eu não sei exatamente no caso da macaúba como que é, mas ele tem essas fibras aqui. É super parecido, é super parecido. Tem a polpa, igual esse amarelinho ali, que tá o óleo, tem a amêndoa, bem igual. Essa análise aqui que eu estou mostrando, na verdade, não envolve o miolo aqui, né? É só realmente a parte, que eu esqueci o nome aqui, essa parte mais alaranjada aqui. É a polpa. Isso, a polpa, E nessa polpa, algumas fibras, né? Pensa em poro mesmo, né? A gente não está no nível molecular, a gente está no nível de poros, assim. Alguns poros estão com mais óleo, né? E outros poros estão com água. E aí, o poro que está com óleo, a mobilidade do sistema é diferente do poro que está com água. E aí, quando você olha esse espectro aqui, que eu estou mostrando, né, ele te dá um pico, vamos dizer, de maior mobilidade, um pico com você tem que o que está com maior mobilidade é a água, né? Porque às vezes muda também se o poro do óleo for maior do que o poro da água, né? Às vezes ele vai ter maior mobilidade por o poro ser maior, tá? Se a gente pensar em poro. Essa identificação, às vezes, ela não é tão direta, tá, Vânia? A gente não tem, assim, a gente não visualizou com uma imagem se é um poro, se não é, mas a gente consegue, por exemplo, pega essa polpa, analisa ela. Você tem esse espectro aqui, 4 picos. Aí seca essa polpa, tira toda a água dela, deixa só o óleo. Aí a gente viu que tinha esses 2 picos aqui. Aí a gente pegou um óleo que já foi extraído. Você mede no RMN, você vê que dá esses 2 picos aqui. Então você vai confirmando. Não, realmente esses 2 picos estão vindo do óleo que está lá na polpa. Aí a gente vai entendendo isso dessa forma. É claro que um sistema biológico é sempre mais complexo, né? Você vai ter uma outra variedade de Dendê, que os poros são diferentes, que o pico da água vai cair junto com o pico do óleo, e aí que complica, né? Porque aí se o pico da água e do óleo cair junto, como que você faz, né? Então você tem que ver, dependendo, eu consigo calibrar para uma determinada espécie de planta, para outra planta não funciona. Então eles vão fazendo esse tipo de estudo. E esse estudo não pode ser feito para alto campo. Alto campo você não consegue, porque aí é outro assunto. Vamos dizer que é outro assunto. Não, a gente pode fazer, né? Eu estou disposto, se vocês quiserem, a gente faz. A única coisa que se a gente pensar assim na indústria, eles querem, se for para colocar um equipamento lá, no geral, eles querem equipamento de baixo campo, porque o do alto campo é muito caro, né? Então, aí tem que ver. Ou se a gente for fazer um estudo, né, para a gente publicar, para a gente, né, resolver um problema, entender um problema, aí. Mas se a gente quer levar, né, para a indústria aquele equipamento, né, desenvolver um método, uma patente, né, colocar aquilo para funcionar de rotina, talvez, se a gente conseguir fazer funcionar no baixo campo, é mais interessante, né? Ok, obrigado. Obrigado. E aí, viu, Vani, você falou de métodos de sólidos, né, de alto campo, isso seria fantástico, né, com mesmo catálise heterogênea, para a gente fazer, analisar zeólitas, não sei, né, qualquer material nesse sentido. O problema é equipamento mesmo, né, que a gente tem ali a sonda de sólidos, mas ainda eu quero conseguir ter umas sondas melhores, né, os equipamentos para fazer esse tipo de análise. Eu estou fazendo algumas análises de sólidos, né, de alto campo, mas com meus parceiros em São Carlos, né, então eu estou levando umas amostras
que tem nióbio, né? Que é mais parte de analisar a estrutura mesmo, né? Mas eu faço em São Carlos e volto. Enfim, se surgir ideias, a gente faz também, tá? Aqui eu estou focando no baixo campo, mas para contextualizar para todo mundo esse tipo de aplicação, de possibilidade. Tá bom? Ok, obrigada. Bom, pessoal, continuando aqui. Olha, já passei muito do tempo. Como que tá o tempo? Meu Deus do céu. Tá Deixa eu... tranquilo. Que? Tá tranquilo, pode mandar Não, ver. eu vou passar rápido aqui. Vocês perguntam o que é mais interessante, tá? Então, já tem métodos com normas técnicas que as empresas seguem para margarina, teor de sólidos solúveis, né? Para medir né, indústria de chocolate, indústria de óleos, de margarina, deixa eu ver aqui, leite em pó, né? Você tem que ver, você tem que controlar muito bem a umidade, né? Você detecta lá a umidade no seu sistema, teor de óleo no salgadinho, né? O salgadinho, você tem que regular a sua máquina lá porque está saindo com muito óleo no final. Enfim, eles já usam isso para fazer esses controles de qualidade e tem normas técnicas para tudo isso. Né? Tem outro universo que são os polímeros, né? Enfim, eles têm um monte de coisa que dá para ver também no RMN de baixo campo. A principal, assim, que a gente pode falar é densidade de ligações cruzadas, né? Regiões cristalinas, né? Ou ataques químicos que um polímero sofre, né? Tentar acompanhar esse processo no RMN, até perfil morfológico, né? Outras coisas dá para você tentar estimar, sempre na indústria, né, sempre pensando assim, num determinado processo. Nesse processo, eu consigo ver quando a minha máquina, né, ela saiu do meu padrão de qualidade? Então, dá para medir aquilo a cada tanto tempo e controlar isso. É só uma coisa, Tiago, para nós, nosso grupo, né, que alunos dos polímeros aí, né, Ítalo, né, o Ítalo, né, que eles chamam? É o Ítalo, a Renata, o pessoal, e outros que não estão aqui, né, eu fico com pesar que a gente, Henrique, tem que começar a chamar o pessoal do laboratório inteiro, porque está focado mais no PRH, não sei se o pessoal está vendo aí, outros alunos de doutorado, né, Poliana mesmo, que é minha aluna que faz EPOX, então, ela para procurar EPOX, isso é a densidade de ligação cruzada, está reticulado, quanto que está, isso aí seria interessantíssimo. No outro slide que você acabou de passar, você fala de densidade de ligação cruzada, né? Você faz um poliuretano, você vai ver como é que está a estrutura, né? Porque você pode correlacionar essa densidade de ligação cruzada com propriedade mecânica, né? Isso. Então, vai ser super bom para a gente, viu? Tem que analisar cada caso, né, Vânia? Porque esses métodos do baixo campo é tudo uma medida indireta, assim, vamos dizer, né? Então, tem que ver se, por exemplo, o que ele considera, vamos dizer, região rígida, não é algum outro processo que está acontecendo naquele caso. Mas a gente também estuda epox, né? Ou, por exemplo, teve um trabalho que eu participei que era um pessoal que sintetizava resina resina de dente, sabe? Resina com nanopartículas. Umas nanopartículas para aumentar o poder bactericida, né, da resina. E aí a gente avaliava no RMN aplicando a luz UV, né? Conforme o processo ia acontecendo do enrijecimento, você acompanha e em relação à proporção de nanopartículas que aquele material recebeu. E depois eles faziam outras análises do quão quebradiço estava aquele material, né? Se ele teria as condições físicas apropriadas para ser um material interessante e bactericida, né? Enfim, esse foi um trabalho que eu comecei a participar, por fim eu acabei, né, saindo, mas é algo que eu acho que tem relação também, né? Daria para pensar. Isso mesmo. Ô, Tiago,
Tem uma pergunta aqui no nosso chat. Vai A me Ju- falando. Eu posso fazer aqui? Pode. A Júlia pergunta, né? Qual é o tempo médio para fazer uma análise de uma amostra do RMN e se é possível fazer a análise de várias amostras ao mesmo tempo, visto que é muito utilizado pela indústria e quanto mais rápido e mais análises feitas seria interessante para eles. Como Isso. que é isso? Geralmente é segundos, tá? Na verdade, não vai passar de 5 minutos, vamos dizer, uma análise assim de um sistema muito demorado vai ser 5 minutos, mas uma vez que o seu sistema está calibrado, né, que nem aqui, ó, essa curva de calibração, vocês estão vendo aqui nesse slide. A pessoa calibrou o sistema, ela tem essa curva de calibração, né, por exemplo, aqui a concentração, né, do ferro 3 aqui em água. Você vai fazer uma medida, que vai ser uma curva que cai desse tipo aqui, em, sei lá, 30 segundos, né? Você dá o play lá no equipamento, ele dá o pulso, o spin volta, ele detecta esse sinal e ele converte aquele T2 que eu falei, né, que está nesse sinal aqui, ele vai vir aqui na tabela, basicamente, o programa geralmente faz isso automático, né? Tá aqui em 10. 10, pá, significa 30 em concentração. Então, coisa de 1 minuto, o programa já te dá a concentração ali do ferro em água, né? É claro que é o que eu falei, o RMN, ele enxerga um geral, assim, né? Se você tiver uma mistura muito complexa de íons no seu sistema, aí complica, né? Aí ele não sabe se ele está olhando, né? Ele sempre olha para a água, né? Mas ele não sabe se é o manganês, se é o ferro, se é o cobre, quem está interagindo com a água ali. Então, toda a calibração tem que ser feita para uma aplicação, tá? Ou usar métodos multivariados, né? Aí você entra com PCA, PLS, tenta calibrar aquele sistema. Isso é legal de fazer também, né? Legal. Ô, Tiago, tem mais uma pergunta aqui. Professora Lúcia levantou a mão aqui, querendo te perguntar também. Lúcia. Pode falar. Boa tarde, Tiago. Boa Eu tarde. queria saber como que é o preparo da amostra para a análise nesse RMN de baixo campo e qual que é a quantidade de material necessária. O preparo é bem simples, tá? Não precisa, né, de solvente deuterado, igual no alto campo, né? Geralmente, o preparo é a amostra no tubo de ensaio, tá? Que são tubos de 10 milímetros, né? Geralmente é 1 centímetro cúbico a região de detecção ali, né? 1 mililitro, né? Você consegue detectar sinal. Só que daí isso muda de equipamento para equipamento. Como eu falei, tem equipamentos que a indústria tem, vamos dizer, uma região de detecção grande, né? Como a indústria do petróleo, ou tem uns que são tubinhos de 10 milímetros, que nem tubos de 5 milímetros. Então, é coisa assim de, né, poucos ml mesmo, tá? Claro que, por exemplo, na aplicação de teor de hidrogênio em combustível, que é uma aplicação que eu ia mostrar daqui a pouco, é um tubo eu acho, de 25 ml, acho que é isso, né? Que é um pouquinho maior e... Enfim, você não precisa fazer nenhum preparo, né? É só o combustível mesmo ali e coloca lá. Geralmente você tem que esperar um tempo, às vezes você tem que esperar 5 minutos para o sistema estabilizar. Mas aí esses tempos de espera depende da norma técnica, né? Aí a norma vai falar, se for óleo pesado, espere 15 minutos, né? Se for um óleo mais leve, você pode esperar apenas 5. Aí tem as normas para seguir, para fazer a aquisição. Mas, no geral, é simples, tá? Não sei se eu respondi totalmente. E não tem uma massa mínima, alguma coisa? Ou é só mesmo o volume limite do de topo? detecção, a gente geralmente fala em volume, né? Mas teria que pensar em massa, qual que é o mínimo. Deixa eu pensar. Eu não vou saber falar em massa, assim, qual que é o mínimo. Só que sempre o problema se for algo, por exemplo, muito dissolvido em água, né, você
sai do limite de detecção do método. Por exemplo, aqui, né, nesse método que eu estava mostrando, com certeza, em algum lugar do artigo, eles devem falar qual que é o limite qual que é o mínimo de concentração que você tem que ter para ver alguma diferença aqui no T2, né? Porque, lembra, é um método indireto, né? A gente não está olhando diretamente os íons paramagnéticos, mas a gente está olhando para os efeitos dele na água. Se tiver uma concentração muito baixa, o efeito você não consegue ver, né? Não consegue ver na RMN, tá? Então, todo método, no fundo, vai ter aqui embaixo um limite. Não sei, o limite desse método é de 5%, de uma determinada concentração, né? Aí eles estabelecem dessa forma. Então, para cada medida que você for fazer, para cada matriz, você tem que traçar a sua curva e ver esse limite de detectabilidade, né? E também ver o tipo da resposta que vai ser dado em função da quantidade, né? Por exemplo, no caso do Dendê, de fibra e óleo. Então, você vai ter que fazer uma proporção aí, quantidade de fibra, quantidade de óleo, fazer os limites para traçar sua curva de calibração, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Tá certo, obrigada. Não é um método que nem o RMN de alto campo, né, que é uma coisa mais, né, você detecta o espectro e de lá você, né, tira as informações, né. Se já tiver um padrão interno, você já faz a quantificação, né? Ele é diferente. É diferente, tá certo. Obrigada. Imagina. Ó, pessoal, vou continuar, vocês me interrompam, tá? Vou só mostrar outra aplicação que é muito legal. Aí tem a ver com preparo de amostra, né? Que vocês tinham me perguntado agora mesmo. Então, por exemplo, eles estão usando esses equipamentos de baixo campo para fazer diagnóstico de malária. Então, aí, o segredo disso, na verdade, é fazer todo um preparo de amostra complexo, né? Que tem centrífugas, e você separa ali do sangue exatamente o que você quer analisar, né? Que aí é todo um trabalho, né, envolvido no preparo daquela amostra. Então, é um preparo mais complexo, por exemplo, nesse trabalho. Mas uma vez que você passa por todo esse processo aqui, você leva ele no RMN e é igual a análise de metal em água. Você vai ter duas curvas, né? A célula sadia vai dar uma resposta. R2 é o T2, tá? Vai dar um determinado T2, você também sobe uma curva de calibração, vamos dizer. Células, né, infectadas vão te dar um outro valor de T2, você consegue separar, né, quem estaria infectado ou não. Enfim, é uma área que também está em crescimento forte. Esse tipo de... É um trabalho mais aqui no preparo e depois uma análise no RMN, tá? Aí... Vamos falar um pouquinho, então, do petróleo, né? Eu coloquei essa figura aqui, é só uma ilustração, tá? Ela não está em proporção, viu, pessoal? Mas a ideia é lá do pré-sal, né? Para os alunos, não sei se já refletiram sobre isso. Então, você tem aqui o barco, né? Que vai extrair o petróleo, tá vendo o cano? Vai lá no que a gente chama de pré-sal, né? Nessa outra figura aqui do lado, vocês conseguem ver a estrutura aqui, o fundo do mar, né? A camada de pós-sal, né, a camada de sal e o pré-sal que está aqui embaixo. Nessa região aqui, você pode encontrar rochas, né, que vão ter ali óleo nessas rochas. Né? Não é uma grande piscina de óleo, né? Isso é uma brincadeira que o pessoal faz. Você não vai chegar lá no fundo e vai ter né, uma piscina de óleo lá que você vai puxar para cima. Na verdade, o óleo, né, o petróleo, ele está dentro dos poros da rocha, tá? Então, por exemplo, essa rocha aqui que vocês estão vendo nessa foto, ela é uma rocha porosa, né? O óleo, como vocês estão vendo aqui, é poro. E aí, uma das medidas importantes, que eles fazem um monte de medidas com essas rochas, né? É você ver quanto de óleo, quanto de petróleo que tem lá, e se esses poros são grandes ou são pequenos, né? Porque se o poro for pequeno, vai ser difícil de extrair aquele óleo. Se os poros também eles não tiverem conectividade, pensa assim, são vários poros, mas se eles não tiverem conexão, o óleo não flui,
né? Então, eles tiram essas amostras lá dos poços, né? Tá vendo esse, como que chama? Ia fazer a brincadeira essa paçoquinha aqui, né? Parece uma paçoca, são pedacinhos de rocha. Você leva no RMN, que é um outro RMN de tamanho maior, né? Você consegue medir porosidade, teor de óleo, quantidade de água, conexão dos poros, esse tipo de coisa, tá? Só para exemplificar. Só para mostrar, assim, mais ou menos de onde que vem isso, ó, os poros pequenininhos, tá vendo aqui a região em amarelo? Eles vão dar esse sinal curto, né? Pensa, esse pico do espectro. O poro azul, que é um poro um pouco maior, ele vai essa parte azul aqui. Então, ele é um sinal um pouco, cai um pouco mais devagar, vai ter um pico no espectro em outra posição. O poro maiorzão, o sinal da água é esse outro, dá um outro pico aqui. E, claro, quando você analisa a rocha, você está olhando todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, você vê um sinal igual esse aqui de baixo, ó. É uma mistura de todos os poros, né? Vê esses três picos. Alguém... Acho que não. Ninguém comentou. Bom. Aí, beleza. Então, pela relação... Se distrair, pensar em outra coisa. Alguém comentou alguma coisa? Acho que alguém está com o áudio ligado, né? Bom, vou continuar. Aí você consegue estimar, então, essa porosidade. Isso também é usado na indústria de alimentos, controle de qualidade, por exemplo, de queijos, né? O tamanho do poro dentro do queijo, osteoporose, né? Que tem a ver com o tamanho dos poros também no osso, na medicina, enfim. Só para contar toda essa história para vocês, eles conseguem colocar um equipamento de RMN lá no poço, né? Eles levam o equipamento lá embaixo. Na verdade, eles descem medindo a parede do poço. Eles descem o equipamento. Se vocês olharem aqui, são vários espectros, esses verdes aqui, ó, que vai meio que medindo que tipo de rocha porosa você tem ali. Então, eles conseguem estimar qual vai ser a produtividade daquele poço, né? O poço vai me dar dinheiro, né? Vai sair muito petróleo daqui, vai sair pouco petróleo daqui, ou tem muita água, tem pouca água, né? Ele consegue ver esse tipo de contraste. Essencialmente, só para comentar, né, tem esses outros RMNs de superfície, né? Que são que nem um mouse, né? Você encosta na superfície que você quer analisar e ele vê porosidade, camada de tinta num quadro, né? Que nem vocês estão vendo nesse livro aqui, ó. Essa foto é bem legal. Isso aqui é uma coisa que está na moda também. São os equipamentos que detectam camadas, por exemplo, em obras de arte, em rochas de construções antigas, quanto de água aquilo absorve, se um produto que você aplica vai proteger aquele material ou não, enfim, aí vai, né? A indústria do petróleo também usa RMN em várias partes do processo para você controlar misturas, né? Por exemplo, você sabe que um determinado mistura vai ter que sair com uma certa viscosidade, né, com determinadas propriedades físico-químicas. Você pode usar um RMN para ficar monitorando aquilo e você otimizando as suas misturas. Você misturar um óleo mais pesado, um óleo mais leve, você vai misturando mais desse, menos desse, você sempre trabalha na situação ótima, né? Que nem vocês estão vendo nesse gráfico aqui, que uma empresa produziu, né? Sem o RMN, a empresa ficava oscilando, né? Tinha hora que tinha produtividade alta, produtividade baixa, Quando colocou o RMN para controlar, né, ele consegue trabalhar numa situação ótima. Então, o ganho que eles têm utilizando esses sistemas é muito grande, tá? Né, no controle de todos esses parâmetros. Bom, pessoal, eu já estourei muito no tempo. Como que eu faço com vocês? Eu pulo aqui. Depois eu posso contar essa história outra vez, mas eu trabalhei nesse projeto com a Petrobras, não sei, que tem a ver com os parâmetros de qualidade de asfalto, né, de CAP, caracterização de parafinas, tem a ver com a degradação de poliamidas, tá, devido a processos químicos que atacam a poliamida, tudo tentando usar o baixo campo
para lá no SEMPS eles usarem os métodos para controlar os processos, tá? Eu não vou entrar. Se você acha que tem, assim, assunto para mais de 30 minutos, alguma coisa assim, e você quiser apresentar no outro momento, tudo bem. Agora, se você acha que já está por terminar também, não sei eu vou só falar da parte, então, do projeto aqui e vou encerrar, tá? Mais uns 5, 10 minutinhos eu encerro, pessoal. Tá, antes, então, só de você passar aí adiante, parece que o José tinha levantado a mão um tempo aqui. E José, se você quiser fazer a pergunta. Não, desculpa, eu apertei sem querer. Então, tudo bem. Então, tá bom. Então, eu vou encerrar. Então, tem vários métodos que a gente desenvolve, né? Eu também participei de um estudo com formação de ligação cruzada no colágeno do olho, tá? Uma parte mais biológica, mas enfim, estou contando mais para vocês enxergarem assim, as possibilidades, tá? Com uma doença que chama ceratocone, né? Aqui, aquela coisa que eu falei das resinas de dente, né? Acompanhar o processo de uma fotopolimerização. Parte de biocombustível, pessoal. Então, só para eu finalmente afunilar, né, porque mais talvez interessa para a gente, esse trabalho aqui foi legal, porque o biocombustível ele tem, então, diferentes proporções, né, desses ácidos graxos, palmítico, oleico, linoleico, e o que a gente fez de legal nesse trabalho foi tentar ver o potencial do baixo campo para inferir as propriedades fisicoquímicas daquele biocombustível. Então, por exemplo, propriedade de fluidez, né, de operação aqui em tempos frios, né, que é um problema grave, né, em países com clima mais frio que o nosso, né, misturas, enfim. A gente tentou estudar como que essa mistura, a gente queria estudar como que essa mistura se comporta e o que o RMN consegue tirar, né, de informação para a gente. A gente estudou ácido oleico, metiloleato, todos padrões, né, em função da temperatura, para partir depois para um sistema mais complexo, né, primeiro tudo puro. Mas o legal é que você tem aqui a cadeia, por exemplo, do ácido oleico, né, onde você tem a dupla ligação. Isso foi um estudo em alta resolução, né, primeiro. Então, a gente foi lá para alta resolução, você vê a mobilidade dessa cadeia aqui lá no espectrômetro. Você consegue medir o espectro, né? Mas em diferentes temperaturas. A gente analisou, então, diferentes temperaturas, né? E analisou a mobilidade dessas cadeias. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, a dupla ligação, né? Como uma região mais rígida. Aqui está em função do tempo de correlação, tá? E na extremidade aqui da cadeia, realmente uma mobilidade nessa região bem maior, tá? E a cabeça aqui, mais rígido também, tá? Que a gente, né, propôs aí qual seria o modelo dessa interação, né? Discutiu, né, essa parte do sistema, mas o legal é que você leva esse conhecimento que você tira lá do alto campo. O que você vê no baixo campo, no equipamento de bancada? Você só vê isso aqui, ó, esses dois picos, né? Aí você precisa identificar o que são esses dois picos, né? Ou 3 algumas vezes. Você consegue fazer essa identificação de esses 3 picos aqui do ácido oleico relacionado com essas 3 regiões da sua molécula, né? Então aqui o pico menorzinho, né? Relacionado aqui em azul e em verde. E aí a ideia é tentar tirar sinais de baixo campo, de misturas, né, de sistemas complexos, e você poder tentar, né, ver o teor de oleico no sistema, ou, né, que informação que a gente consegue tirar, mais ou menos essa ideia, né, do projeto. Aqui só mostrando mais alguns sinais de baixo campo, né, ó, como é diferente o ácido palmítico, né, como eles têm espectros diferentes, tá? Então tá bom. Aí tem trabalho nesse sentido, mas isso também foi outro projeto que a gente fez junto com o professor Zimmerman, lá de Israel, e depois também eu não tô, e com o pessoal da Embrapa, lá de São Carlos, e eu também acabei saindo, né, não dando continuidade nessa parte de biodiesel, de biocombustível. Tiago. Mas é algo interessante para a gente aqui também pensar, né?
Pode falar. Só rapidinho aqui, porque eu vi que você está mostrando aqui esses 3 picos aqui para óleo vegetal. Eu estou querendo entender que esses picos eles são relacionados ao que exatamente, né, na cadeia? Os hidrogênios que estão nessa região, os hidrogênios dessa região e dessa região aqui. E então, na análise pura, né, de ácido oleico puro, vamos dizer assim, você consegue ver exatamente esse espectro. É claro que se você já começa a ter uma mistura, fica muito difícil fazer essa identificação, tá? Direto. Mas só de curiosidade aqui, porque assim, ó, o primeiro pico pequenininho aqui, ó, né, eu estou vendo aqui no seu desenho aqui, né, você marcou aqui de vermelho que é a região onde está a carbonila, né, e a hidroxila aqui. Isso aqui deu para entender, né? Esses hidrogênios aqui, eles iam aparecer de forma diferente, né, no espectro. Agora, o que tem de diferente na parte verde aqui, ó, em relação à parte azul? Então, o que a gente conseguiu fazer essa identificação olhando lá no alto campo, que é esse outro gráfico aqui, né? Que, olha só, isso aqui é tempo de correlação, tá? Então, é uma medida realmente lá na alta resolução. A gente fez a medida dos espectros, né? E mediu relaxação de cada pico do espectro. É um tipo de experimento que dá para fazer lá. Então, você consegue ver a mobilidade, né? Aqui, na verdade, estamos olhando para o carbono, né? Aqui, ó. Mas você vê isso também no hidrogênio, né? A mobilidade daquele carbono, tá? Daquela região da molécula. Então, você vê que toda essa região aqui teria um tempo de correlação, né? E o tempo de correlação aqui nessa extremidade da cauda é bem diferente. E aí a gente fez essa inferência, vamos dizer, essa identificação, tá? Essa foi a proposta do trabalho aqui que a gente discutiu. Mas é o que talvez você está pensando, né? Mas como que consegue ver essa diferença daqui para cá, né? Eu estou pensando nisso aí porque isso aí tem um pouco a ver com o meu trabalho, entendeu? Com a Renata, porque ela mexe com isso, entendeu? A gente vai trabalhar com poliuretano e com óleo vegetal. É uma das coisas, né? E aí eu estava pensando aqui, quando você, né, olhando essa figura aqui, esse método aí, eu conseguiria, por exemplo, verificar, vamos supor, se eu pegasse óleo residual, entendeu? Eu conseguiria ver o quão degradado esse óleo residual tá com isso aí ou não? Essa é a grande questão, né? Alguns casos a gente consegue, outros casos não, né? Então, esses são os trabalhos mesmo. A gente pega uma determinada situação específica, né? E basicamente é isso que acontece, né? Alguns estudos que a gente faz, a gente consegue ver muito bem a separação, outros não. Então, não é tão fácil entender, a gente também não entende direito, né? Como que se dá, por que se dá uma separação tão grande aqui, né? Nesse caso do ácido oleico, foi por isso que a gente pegou o ácido oleico, né? 99,999% puro lá da Sigma e tal, e a gente conseguiu fazer essa correlação do alto campo, né, que te dá uma informação, e a gente estabeleceu essa relação com o que a gente via no baixo campo. Agora, não dá para eu garantir para você que no seu sistema vai dar como fala? Essa discrepância, né? Não dá para ter certeza se vai separar ou não esses picos. Mas, assim, só no geral, óleos, né? Qualquer óleo, geralmente, que a gente pega, são 2 picos que a gente vê no RMN de baixo campo. E é pouco estudado até isso, né? O que significa esses 2 picos? A maioria dos estudos fazem essa mesma correlação que a gente fez, né? De regiões da cadeia. Pode ser outras coisas, né? Mas está faltando pico ali, né? Porque são os 2 picos e são 3 tipos ali no outro gráfico à direita. Cadê o vermelhinho? É que aqui eu acho que é do metioleato. Aqui é... Porque do ácido, né? É de outro. Aqui é o metioleato. A metioleato. Aqui é agora, do ácido. Respondendo, Ítalo, o que você falou, comentando o que você falou, eu o tempo todo estou pensando a mesma coisa que você, Ítalo.
é que a gente tem muitos problemas que a gente pode realmente tentar resolver. Um dos problemas é essa questão aqui da degradação, sabe, Tiago? Quanto que a gente tem Eu de pensei óleo nisso o tempo todo. degradado, né? Óleo degradado, e, por exemplo, se esse óleo degradado está oxigenado ou não. Então, eu acho assim, a pergunta que não quer calar é, teremos equipamento para fazer milhares de trabalhos, milhares ou dezenas, pelo menos, de trabalho que a gente pensa que pode fazer? Quer dizer, eu sei que você não tem o equipamento, mas tem acesso ao equipamento, né? Então, é uma coisa também que eu queria te perguntar, aproveitando que eu já vou perguntar só duas, e não quero perguntar mais, porque muita pergunta em cima de você. E se aqui você está avaliando, a gente pode medir o teor de hidrogênio, a gente tem uma norma STM, foi até por isso que a gente te procurou, etc. Né? Há uma demanda para isso. Agora, e oxigênio, você consegue medir por RMN, baixo campo? Então, tudo tem que ver, é tudo indireto, né? Tudo que a gente olha é para o hidrogênio aqui. Mas se for um sistema que a gente entende muito bem e a gente conseguir uns padrões, vamos dizer assim, a gente tem, aqui a gente sabe quanto de oxigênio tem vários padrões calibrados, a gente consegue talvez fazer uma calibração para controlar um processo. Tá? Mas isso cada caso a gente teria que analisar, porque esse estudo também é muito recente, entendeu? A gente fez essa proposta, né? Esse tipo de análise, mas o grupo do Zimmermann lá, eles continuam muito forte nisso. A gente pode ver o que eles continuaram produzindo. Eu acho que eles estão usando agora métodos multivariados para analisar esses sinais, misturas, né, complexas, para dar a informação dos sistemas. Aí a gente tem que ver, assim, identificar o que é mais interessante para vocês e tentar identificar o que a RMN consegue resolver mesmo. Na parte de equipamento, Vânia, o que a gente tem é o equipamento do professor Ricardo, lá da Engenharia Química, né? E que, enfim, ele falou que posso trabalhar, posso usar tudo, mas porque claramente... eu acho que ele não usa, né? Eu acho que ele não usa, ele não sabe usar o equipamento. O que eu percebi, assim, logo antes da pandemia, é que estava tendo pouca utilização, né? Mas, enfim, é dele, né? Do laboratório dele, e a gente teria que fazer um controle do laboratório, né? Controlar a temperatura, tem umas questões que eu não sei se interferem na pesquisa deles, né? Mas para medidas rápidas, a gente pode conversar com ele para reservar, por exemplo, tal semana a gente vai usar. Aí a gente deixa tudo nas condições ideais, às vezes nem a semana, né? Dá para usar num dia específico, né? Porque você comentou do teor de hidrogênio, né? Só colocando aqui no slide, que é uma das medidas, né? Que eu acho que vocês têm muito interesse e é bem interessante, que foi o que eu testei com a Virgínia, né? Virgínia. Isso, que eu testei com ela lá, que é seguindo essa norma técnica aqui, né, do teor de hidrogênio, mas tem também, ó, a gente identificou, ó, teor de hidrogênio em combustíveis de aviação, né? O equipamento da norma técnica é um equipamento ligeiramente diferente do que ele tem lá, tá? Porém, dá para fazer, porque é simplesmente a gente subir a curva de calibração e fazer a medida, que é o que a gente fez. Ó, esses resultados aqui, eu fiz lá com a Virgínia, a gente subiu a curva de calibração e mediu para esses três, eu não sei, você sabe identificar pela sigla, mas eu acho que era de aviação, eu não lembro quais eram esses daqui. A gente mediu o teor de hidrogênio, enfim, deu dentro do que a Virgínia disse que esperava, tá? E a gente aí tem que avaliar, né? Se vocês forem utilizar esse tipo de medida, o que precisa, né? Garantir, precisa seguir a norma técnica, né? Tem que seguir, né? Porque Claro. Isso aí, para nós, tem que seguir. Agora eu estou vendo aqui, ó, tá vendo? MRC, isso aqui é material de referência, então isso é padrão. Você viu que você tem um teor lá, o padrão, e os outros deve ser jet fuel, que deve ter sido material que veio de
interlaboratorial da STM, que a gente usa, porque a gente, aqui J é jet fuel, tá vendo? 19 de julho deve ser de uma amostra de interlaboratorial. Agora o segundo aí eu não sei o que é, não. Mas o de baixo com certeza é um padrão e o outro deve ser a amostra que veio dos Estados Unidos, porque a gente trabalha no interlaboratorial da STM, né? E a gente usa outro método, então precisa usar esse RMN de baixo campo, né? Quanto é que é um equipamento, Tiago, para comprar? Deixa eu achar aqui. Tinha uma foto. Eu acho que tem umas 5 empresas no mundo, vamos dizer assim, né, que dominam. Eu queria mostrar esses daqui. Tem essa empresa aqui da Argentina, Spinlock. Essa empresa aqui é brasileira, SpecFit. Essa aqui é a empresa alemã, né, a Bruker. A Bruker também domina a parte de alta resolução, né? Então, ela que geralmente tem mais... a melhor empresa, né? Vamos dizer assim. Tem mais nome. Tem mais nome, mas tem a Oxford, tem várias outras. Em dólares, vai acabar saindo mais caro um equipamento do que um argentino ou um brasileiro, tá? Antes dessa alta do dólar, né, antes desse ano maluco, estava em torno de 150 mil, 200 mil reais um equipamento desse. Reais, tá? Vamos dizer, 200 mil reais. Aí eu não sei agora com a oscilação do dólar, se, por exemplo, se eles importam peças internas, né, teria que consultar. Em dólares, geralmente eu acho que eles vendem a 50 mil dólares, 100 mil dólares, alguma coisa nessa faixa, assim. Eu acho que era 60 a 70 mil dólares. Por aí. Porque daí, o que essas empresas também, às vezes elas cobram por aplicação, né? Às vezes você quer medir teor de hidrogênio, teor de enxofre, sabe? Ela vende o equipamento e vende, vamos dizer, a aplicação, né? Aí dá para a gente ver, assim, o que vocês queriam melhor. Então, Vânia, aí tem que pensar. Eu pretendo comprar, né? Eu pretendo aprovar projeto para comprar equipamento tanto do baixo campo quanto dos sólidos lá da alta resolução. Mas isso tudo depende de parceria, de interesse dos grupos, né? E é isso, né? A gente vai buscando, né? Deixa eu ver. Edital, tem que ter edital também, né? Tem que ter edital. Então, por exemplo, essa empresa brasileira aqui, que é a FIT, aqui eu estou mostrando para vocês, ela é lá de São Carlos, né? Então, eu conheço um monte de gente da empresa que está atualmente. Eu já fiz trabalho com eles também, né? Essa coisa do Dendê que eu contei, eles desenvolveram com o pessoal do Pará, né? Eu participei desse desenvolvimento e as indústrias do Dendê lá do Pará estão comprando. Eles estão vendendo até para a Malásia já o equipamento, tá? Que é baseado na ideia da cana, né? Lá em São Paulo é muito forte você pagar por ATR, né? O produtor. Você paga por teor de açúcar. E aí o Dendê também, enfim, eles querem fazer isso. E aí a ideia é fazer isso na Macaúba, né? Cadê? Eu tô ainda aprendendo também, né? Eu sei que tem esses paralelos que a gente enxerga, né, do problema do ponto ótimo de estar maduro, né? Você não consegue ver pela cor da casca, né, se já está no ponto ótimo ou não, mas tentar, se eu colocar a macaúba inteira lá, será que eu acompanho esse processo? Será que eu consigo ver quanto de um óleo, quanto do outro? Ou eu posso analisar a polpa? Tentar encontrar uma condição aí interessante, né? Tentar fazer esses estudos no alto campo também, na parte de biodiesel, né? Que os alunos, né, se depararem com algo que o RMN pode ajudar, pode ser uma técnica diferente, a gente tenta fazer algo juntos, né? Deixa eu ver. Isso aqui também, ó, é um trabalho lá de São Carlos, mas que eu acho que pode ter relação também, que é com etanol de segunda geração, que é, por exemplo, no alto campo lá, acompanhar
né, lignina aqui, de acordo com o ataque químico que o processo sofreu, enfim. Tem equipamentos de média resolução, viu, Vânia? Só para fechar a história. Hoje em dia está surgindo muitos equipamentos que a gente chama de média resolução. Então, são equipamentos de bancada, tem todas essas vantagens do baixo campo, da relaxometria, mas eles estão conseguindo fazer espectros. E aí abre toda uma janela de coisas, né? Tem empresas monitorando reação, aí você consegue realmente olhar para o espectro, né? Não só para a relaxação. Muito bom, hein? Errei. Acho que... Não sei se vocês querem... Alguém vai fazer pergunta depois de tanta pergunta? Vânia, eu tenho uma pergunta para fazer. Posso fazer? Claro. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Tiago, eu gostei muito da sua apresentação, do seu seminário. Eu já vi alguns trabalhos, né, de baixa resolução que usa muito a quimiometria, né? O pessoal, acho que de São Carlos, lá da Embrapa, o Colnago, já vi muito na parte de alimentos, né? E é como assim, a matriz alimentos acaba sendo um pouco mais complexa, acaba usando as ferramentas quimiométricas. Aí, que eu estava até... Quando você vai construir a sua curva de calibração, como para cada amostra, você vai ter um tempo de relaxação, certo? Então, você vai ter uma curva de relaxação. Certo. Que informação que eu entro na curva de calibração? Eu tenho a concentração no eixo X e no eixo Y eu tenho o quê? Então, aí que entra... Tem várias possibilidades, tá? E isso que é legal, né? O RMN, ele tem várias possibilidades. Você pode medir a amplitude do eco, né? Que tem as sequências de pulso no RMN, né? Então, você pode produzir um eco, e nesse eco, você pode, assim... eu quero só que a amplitude do eco reflita só o quanto de água tem. Ou, ao contrário, né? Eu quero que a amplitude do eco reflita só a quantidade de óleo. Aí, você basicamente, assim, pela amplitude do eco, né, curva de calibração, quantidade de óleo, tá? Esse é o método... Mas você consegue separar essa curva, esse eco para o óleo e para a água? Essa amplitude? Esse que é o problema. Nem sempre a gente consegue. Dependendo da amostra, né, se for um queijo, onde a água e a parte da gordura ali é muito diferente o contraste, aí a gente consegue. Agora, se for um outro tipo de queijo, que ele é todo mole, muito... Aí você não consegue, sabe? Então, por isso que a gente fala, né? Para cada aplicação, tem que ser feito um estudo do que o RMN consegue enxergar, e aí aquela aplicação foi desenvolvida e pode ser utilizada. Então... É diferente, né? Alto campo, geralmente a gente pensa, né? A informação tá ali, né? Vou aplicar meu multivariado e ele vai... E a RMN também você consegue ou pegar a amplitude do eco, né? Ou pegar a amplitude total do sinal, que são informações diferentes, tá? Porque a amplitude total geralmente está relacionado com o óleo, com a água, com várias coisas. Já seria mistura, né? Já seria mistura. Total. Aí tem aqueles detalhes que eu falei, você pode aplicar um filtro que a gente fala, que eu não quero nem enxergar coisa muito móvel, nem coisa muito rígida. Você aplica um filtro, né? E daí você vê, vamos dizer, moléculas intermediárias, mobilidade intermediária. Ou outro truque, né, que o pessoal faz é mexer com a temperatura da amostra. Então, se eu colocar em 60 graus, eu sei que tais sistemas vão estar totalmente rígidos, eu tiro eles do jogo e eu só vou estar enxergando ácido oleico, não sei. Aí você consegue medir teor de oleico naquela condição específica, tá? Então, é esse tipo de estratégia, assim, que usa. Você tem que testar e testar algumas estratégias também, tentar mudar alguns parâmetros para você ver como que isso muda na sua amostra, né? É bem isso o desenvolvimento
desses métodos para a indústria, né? O Thiago... multivariado, eles tentam expandir, assim, né? Falar, ó, faz uma aquisição e me dá todas as informações possíveis. Dá todas as informações, sim. Nem sempre dá certo. Então, aí no multivariado, como que você construiria a matriz? Você usaria toda a curva de todos os pontos da curva de decaimento? Aí curva de relaxação. Tem trabalhos que usam toda a curva, tem trabalhos que usam o eco, vamos dizer assim, né? Que daí é um pico que sobe e desce. Tem trabalhos que eles tentam usar aquela inversa de Laplace que eu falei, né? Que é você pega a curva, transforma... eu já vi, os que eu já vi usava essa inversa de Laplace. Isso. Você transforma aquela curva primeiro e daí faz método multivariado naquele espectro. Então, tem várias propostas assim que o pessoal tenta e, enfim, aí tem um monte de trabalho, dá para a gente discutir. Se você vê algum trabalho que você achou mais interessante, pode me falar, a gente tenta ver. Sim. O que é interessante. Eu já vi muito na parte de grãos, né? Acho que até o Lanagro, eu não sei se é o Lanagro ou a Embrapa, eles também têm o RMN de baixo campo. É verdade, eu tinha esquecido. A Poliana, né, foi pós-doc do Marcelo. A Poliana fez o doutorado dela lá em São Carlos, com o pessoal de São Carlos. Ela ficou um ano aqui com a gente. Ela chegou a usar o equipamento do Ricardo, lá da engenharia, e eu acho que eu não sei agora se eu acho que é o Lanagro. Acho que é não, é verdade, eu esqueci de comentar. Foi a Poliana que, inclusive, me falou do professor Ricardo, que eu conheço ela também, eu tenho trabalho com ela também, ela trabalhou com grãos, né, com a parte com leite também, com a parte de leite, geleias, uns trabalhos bem interessantes, assim. Mas eu tenho mais, assim, na parte da área de alimentos. Eu vou até olhar se tem alguma coisa nessa parte mesmo de biodiesel. Você até falou desse trabalho do pessoal de Israel, né? A gente pode até olhar o que eles estão fazendo também, né? Se eles estão usando a parte de multivariado, de quimiometria. A gente vê também como que a gente pode ajudar. E só para encerrar aqui, Thiago, você falou que as empresas elas vendem aplicação, mas você pode comprar o equipamento e com o equipamento você desenvolver suas aplicações. Ou tem alguma restrição na parte do equipamento? Depende da empresa. Do equipamento. Depende da empresa, porque que nem a Bruker, que é alemã, ela domina o mercado, né? Então, eles, por exemplo, eles não têm interesse da gente mexer na aplicação. Geralmente, eles tentam vender o sistema fechado, que a gente fala. A caixinha fechada, né? Ele vende o equipamento, aí você quer medir teor de hidrogênio, você vai ter que pagar um extra para ele te dar o negócio pronto. As empresas que geralmente estão, vamos dizer, tentando, né, conquistar mercado, elas já abrem mais oportunidades, que nem a empresa brasileira, a empresa argentina, tem várias americanas também, elas fazem muita parceria com professores para desenvolver métodos juntos e eles vão ganhar um mercado com aquilo, né? Eles vão vender... Tanto que a minha parceria, né, não é uma parceria formal, mas o pessoal que eu conheço da empresa brasileira, a gente já conversou muito sobre essa coisa do Dendê, da Macaúba, né? Que eles também não têm dinheiro para investir, assim, né, para me dar um equipamento, vamos dizer. Mas eles têm muito interesse em parcerias, depende da gente tentar... Tiago, Mariana. Pode falar. E outros professores aí também, né? Que eu estou vendo, tem a Camila, tem a Luz. Eu e os meninos, né? Nossa turminha aqui. Uma coisa, eu vou ter que sair, então eu vou despedir, mas eu achei, agora você falou uma coisa muito preciosa aí no final, Thiago, da gente procurar essa empresa e ver se a gente consegue um equipamento para nós, aqui brasileira, para a gente ver se a gente desenvolve umas coisas, vamos montar uns pacotes para a gente desenvolver e trazer um equipamento para a gente. Vamos conversar na próxima semana, eu topo isso. Vamos conversar assim. Eu acho que pelo tamanho de vocês, eles vão ter interesse, sim. Pois é, então vamos pensar isso, porque quem sabe, eu acho que a gente tem força para trazer um equipamento para cá, tá?
Mas é isso, a gente volta a conversar mais separadamente. Parabéns, eu preciso ir, porque tinha uma reunião que começou às 4 e eu estou atrasada. Tchau, um abraço, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Cláudia. Continuem aí, moçada. Tchau, tchau. Não, mas da minha parte era isso, Tiago, era só essas curiosidades mesmo, essa Mariana, questão do... Deixa eu perguntar, você trabalha mais na parte de alimentos e quimiometria, essa... Sim, eu uso mais a parte, assim, com RMN de baixa resolução, né? Eu só acompanhei o trabalho da Poliana, né? No pós-doc dela, mas eu acabo trabalhando mais com, né? Até hoje com a parte de matrizes alimentícias, né? E algumas amostras também de cunho forense, da parte de interesse forense, mas usando mais espectroscopia vibracional, né? Espectroscopia vibracional e quimiometria. Não, super legal. Vamos interagir, vamos fazer trabalho junto. Vamos sim. Legal. Mas é isso. Obrigada, Tiago. Imagina. Pessoal, desculpa aí ter demorado tanto. Falei que eu ia falar por 1 hora. Mas é assim mesmo. Eu também, no dia da minha apresentação, eu falei assim, nossa, eu vou acabar rapidão. Quando eu fui ver, já estava passando, chegando às 2 horas. Eu acho que assim, a participação hoje, o pessoal interagiu bem. Acho que sua apresentação ela teve muito a contribuir para o grupo, porque tiveram várias dúvidas, cada um com experiência, né, querendo saber um pouco, já tinha um conhecimento prévio, outros já perguntando ali em relação à pesquisa, né? Foi muito didática a sua apresentação, muito legal mesmo. E você trouxe essa contribuição que o PRH precisa. Foi muito boa mesmo, Thiago. Eu te agradeço, muito obrigado pela apresentação. Eu acho que, assim, não sei se alguém vai ter alguma pergunta a fazer. Acho que elas foram feitas aí, né, durante a apresentação. A gente conversou bastante ao longo. E, pessoal, a minha mensagem é essa, tá? Eu tô no grupo, né? Tamo junto e dúvidas que na área de vocês, que vocês verem um método diferente de RMN, vamos conversar, né? Entre em contato comigo. Acho que tá todo mundo aqui para se ajudar, para se fortalecer, né? E cada um na sua especialidade, a gente dá para fazer muito trabalho junto. É isso aí, bacana. Então, gente, temos perguntas, podemos encerrar, então, a nossa palestra de hoje. Gostaria que todos aí abrissem os microfones e fizessem uma salva de palmas para o professor Tiago pela apresentação. Por favor, por gentileza. Valeu, boa. Legal. Aproveito para desejar aí um bom final de semana para todo mundo e que domingo é dia de eleição e todo mundo aí votando consciente. É isso aí, galera. Valeu, pessoal. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Thiago. Boa Tchau, tarde. gente. Boa tarde. Bom final de semana, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau. Henrique. Oi? Só me lembrando de uma coisa aqui. Eu estava falando para a Luciana